Tô ao vivo, gente, beleza? Começando com uma voz um pouco mais do que normal, porque essa live vai ser diferente das outras. Vai ser uma live contando histórias. Pode pá. E olha quem me deu a ideia. Gente, ele vai contar uma história da hora pra vocês, então fique na live que vocês vão gostar da história. De verdade, fique na live, mano, não sai da live. A história é da hora. E a história de hoje vai ser... Pô, você fez uma preparação, tá ligado? Pra eu contar uma história, eu não tava nem preparado um pouco. Me senti meio despreparado agora pra contar a história que tá por vir. E a história, velho, pode crer. O garoto que não botava o tênis no quarto. Esse é o nome da história. Tudo começou em uma sexta-feira 12 da paixão. Nessa sexta-feira havia um jovem adolescente com seus auges dos 17 anos, tá ligado? E nele havia algo em seus pés. Um tênis lindamente branco, com bordas pretas e um desenho em japonês. E nesse desenho havia um significado de paz. Esse garoto chegou em sua casa na sexta-feira, depois da aula, e tudo que havia em casa era nada. Não tinha nada. Ele ficou em pleno choque. O que aconteceu com a minha casa? Eu fui assaltado? O que tá acontecendo? Ele, em seu estado mental confuso com a situação que havia acontecido, ele se pergunta: o que eu farei? Ele pensa e relaxa. E percebe que a única coisa que ele precisa fazer agora é tirar seu tênis, pois está com o pé doendo de apertado. Essa foi a história do Piá com um tênis branco, em uma sexta-feira 12. Eu vou contar outras histórias, essa foi a primeira, tá ligado? Eu não vou contar histórias muito longas também, porque senão fica meio sem graça. Eu não sei contar história longa. Essa foi a primeira história. Diz aí se vocês gostaram da história O Piá com o tênis branco, tá ligado? O Piá e seu tênis branco. O Piá e seu tênis branco. Eu planejo fazer histórias curtas mesmo. Eu vou pensar em outras histórias enquanto... Ah, você não pensou em história antes? É, você me pegou no flagra. Eu realmente não pensei em histórias antes. Quem comentou isso? Minha cabeça. Ah. Pô, é que eu interajo com o público de maneira diferente, tá ligado? Você não precisa literalmente estar aqui pra comentar isso. Eu comento por você. Mas seria da hora se tu comentasse também. Fica meio difícil eu comentar tudo o que acho que vocês pensam. Sério? Tá, agora a próxima história vai ser A Vassoura e o Elefante. Gostaram do título, né? A Vassoura e o Elefante. Como é que as duas coisas vão estar interligadas? Você me pergunta. Eu vou dizer que em uma sexta-feira 11... 11. Não é 12, mas não é 11. É uma sexta-feira 11, tá ligado? Em uma sexta-feira 11. Só que era domingo. Com o zoológico fechado, havia um elefante chamado Pedro. E esse elefante chamado Pedro tinha seus auges. Eu não vou puxar pra história igual no anterior, Pedro. Calma, deixa eu dar uma mudada. Deixa eu pensar nessa história aqui. Essa história eu não sei como deveria ocorrer, tá ligado? O elefante ou o Tilibins? Tá, ó. Era domingo, era dia 11,
11 domingo e tinha um elefante chamado Pedro. Continua que a história vai ser boa, tem uma vassoura. Tá? Veja, escute até o final. Tá. Ó. O elefante tava no zoológico, tá ligado? E nesse zoológico havia um total de 52 espécies diferentes de animais. Entre macaco, chimpanzé, capivara, morcego, tinha de tudo nesse zoológico. Capinavara? É, tinha de tudo no zoológico. Daí chegou uma mulher, né? Preste a fechar o zoológico. O zoológico estava se fechando, chegou uma mulher, do nada, tá ligado? Com o que na mão? Ah, você sabe o que era na mão, né? Uma vassoura. O guarda disse, você não pode entrar com uma vassoura, você não pode cutucar os animais. A mulher disse, mas eu não vou cutucar os animais, meu guarda. Calma aí. E o guarda disse, então tudo bem, pode entrar. E ele entrou. Ela entrou, com a vassoura em suas mãos. E com as vassouras em suas mãos, ela passou entre todas as 51 espécies, tá ligado? Até chegar no último. O maior e mais grande elefante. Mais grande? Vai se ferrar, pô. O maior deu certo, mas agora mais grande. O maior e grande elefante. Maior e maior. Não, maior e grande, tá ligado? Maior e grande. Maior e grande não pode? Pode. Ele era maior do que um prédio e grande que nem uma formiga, cara. Viu? É, pra você que não entendia como funcionava esses dois, eu tô explicando. Comparações. Tá errado, não confia em mim. Tá, vou continuar a história. Desculpa, interromper no meio. E ela chegou na frente do elefante com a sua vassoura em sua mão. Eu queria ter uma vassoura em minha mão agora, pra representar melhor. Imagine que eu tenho uma vassoura. Ela tava aqui, com a vassoura em sua mão. Tem coisa pra tudo lá, vai, gente, falar pra vocês, né? Fez assim, tá ligado? Ô elefante! Você quer voar comigo em minha vassoura? Por que você tá botando aí, meu amigo? Você tira tudo? Eu tiro tudo. Ah, pra depois colocar de novo? É, eu deixo no fogão, porque daí aqui não fica atrapalhando, tá ligado? Não continua na vassoura, amigo. Tá, ela com a vassoura aqui, preste a cutucar o elefante. O guarda, que tava só na bituca, atrás da porta, olhando, pegou sua arma e sacou e disse, mulher, se você cutucar esse elefante, eu serei obrigado a atirar. Oh, não, calma, não precise atirar. Ela fez exatamente isso. E disse, tá bom, eu largarei. E largou a vassoura. Essa foi a história do elefante e a vassoura. A vassoura e o elefante. A vassoura e o elefante. Pode crer? Beleza. O que vocês acharam dessa história? Todo mundo tá chegando no final da história, velho. Ah, não dá. Vocês estão perdendo a história por completo. Ó, vocês que estão na live vendo ao vivo. Não. Para, vamos parar, calma. Vamos conversar. A gente tá contando história. Se você chegar no final, não dá, mano. Pô. Ó, então acompanha meu vídeo inteiro no YouTube, tá ligado? Vai ser postada essa live de histórias. Ah, live de histórias. Live de história. Pode crer? Bom, o nome da live então vai ser Contei uma história enquanto lava a louça. Live louça com histórias, alguma coisa desse gênero. É? Ah, top. Gostei. Ou vai ser. Live história louça. É, live história louça, pode ser também. Já que o foco principal tá sendo contar história dessa vez. É que minhas louças não estão saindo muito bem lavadas, né? E se eu mudar o foco principal, acho que eu posso usar aqui como argumento que as louças não estão sendo bem lavadas por causa disso, né? O foco principal vai ser história. Eu tô preocupado em contar uma boa história, não em lavar a louça. Vocês concordam? Comentem aí. Eu concordo. Isso aí, obrigado. Então, me diga, meus amigos.
Vocês estão preparados para a próxima história? Então já encha o ar no seu peito. Tome um copinho de água e pegue uma pipoquinha, que a próxima história virá. O armário e a motosserra. Tan, tan, tan. Essa, diferente das outras, é uma história de terror. Tudo se passava na Europa. Na época... Ô, Kevin, deixa eu contar minha história. Difícil. Tá prestando atenção? Não. Não tava falando contigo. Tava falando com todo mundo, então? Eu tava falando com todo mundo, exatamente. Quando eu tô em uma live, eu tô falando com todo mundo. Até mesmo comigo mesmo. Pode crer? Até comigo. Exatamente. Todos que estão aí, se sintam livres pra comentar qualquer coisa. Oi. Tá. Eu vou continuar agora com a história de terror. Pam, pam, pam. Tá. Se passava no Brasil, na década de 2002. Havia um caso que havia um cara muito do mal. Mal mesmo, mais mal que o lobo mau, em pele de cordeiro. Ninguém esperava que ele fazia o que somente ele sabia que ele fazia. Ele entrou para sua casa. Ele estava na rua, não importava o que ele estava fazendo. Em sua casa havia todas as mobílias. Ele não tinha sido assaltado. E em sua casa havia um lindo armário branco com taças de vidro e uma gaveta secreta, que não era secreta, tinha um cadeado na frente. E tudo aconteceu porque havia esse cadeado. Em 1992, antes dessa história ter sido contada, quem tinha esse armário era o explorador brasileiro Albert Einstein. Foda quando não vê os nomes pra inventar na hora e você usa os que você mais pensa, tá ligado? Tá. Mais baixo. Mais baixo ainda. E aí, Yasmin? E aí, gente? Tô cantando live de terror. Não. Ó, é a live com histórias, pode crer? Tem histórias sendo contadas nessa live. Oi! Tá, eu tava contando a história. Eu recomeço pra vocês que estavam perdidos e chegaram agora. Eu vou recomeçar a história. Então presta atenção. Oi? Ah, tá no trabalho. Ah, hoje pode estar corrido, né? Então, Yasmin, te desejo sorte no trabalho. Trabalhe com dedicação e sucesso que você crescerá na sua carreira. E não importa o que seja. É isso que eu penso. Ó, tá. Eu vou contar a história desde o começo, porque tá meio confusa, né? Vocês concordam? Eu tô parando e interrompendo muitas vezes. O nome da história é O Armário e a Motosserra. Tudo se passava na Inglaterra em 1902, onde havia um serial killer chamado Albert Einstein. E lá, ele, em sua casa, tinha um armário branco com uma gaveta secreta com um cadeado na frente. Nessa gaveta, ninguém sabe o que tinha, pois ninguém tinha a chave dela. Ele tinha conseguido de uma maneira que nem ele sabia. Ela simplesmente surgiu na casa dele, assim. Tá ligado? E agora, você entendeu como é que surgiu o armário? Eu vou te explicar quem antes dele tinha o armário.
O armário do antigo dono se chamava Fred Krueger. Ele mesmo. Fred Krueger tinha em seu armário uma gaveta secreta com um cadeado na frente. Nesse cadeado tinha um código. Era aqueles de rolar, sabe? Que tem um númerozinho, um código. Então aquele. Ele botou o número certo, que ele sabia, e abriu a gaveta. E dentro dela tinha uma muda. Isso mesmo, uma muda de uma árvore. Ele plantou essa árvore no lado de sua casa. E nessa... E de noite, logo após ele plantar a árvore, veio seu vizinho, Jason, com sua motosserra. Jason viu aquela mudinha que estava crescendo. Ele disse, ela não crescerá. Albert Einstein não aceitou aquilo normalmente. Ele voltou no tempo e pá, matou quando soube dessa história. Antes dele ter cortado a árvore. E com essa árvore que não foi cortada e foi cortada ao mesmo tempo no paradigma do universo e da dilatação do espaço-tempo, essa árvore cortada foi feita o armário branco. Tá, tá, tá. Pode crer. E essa foi a história, o armário branco e a motosserra. Sim. Eu sei, essa história foi muito boa. Você não estava esperando por ela, né? Eu sei. O final foi surpreender e caiu os queixos. E fez sentido. Nossa, que incrível, meu amigo. Eu sei, eu sei. Agora eu vou dizer como que eu sei disso tudo. Tan, tan, tan. Brincadeira. Você que gostou dessa história, dê o like. E eu tô falando em silêncio porque... Pode crer. Infelizmente, minha irmã tá dormindo. Ou felizmente, porque se não fosse por ela, eu não estaria fazendo live. Ela que disse, vai lá fazer live. Pode crer. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sei que foi uma ótima história. Agradeço vocês. Agora que essa história terminou e a louça ainda não, eu pensaria em outra história. E nessa história... Puta que pariu. O vinagre e o prato. Pam, pam, pam. Em um mundo animalesco, onde objetos têm vida. Tá. Agora que você já foi inserido no mundo, se prepare para a história que tá de gargalhar. Nela havia um vinagre chamado Frederico. O vinagre Frederico, com seus 115 anos, saiu de noite do seu castelo, floresta fora, procurar o grande e destemido inimigo, o prato de salada frita. Tá, tá, tá. Depois do sucesso da salada frita, ninguém mais queria comer uma salada normal com vinagre e sal. O que aconteceu? O vinagre, com seu ódio no coração, saiu à noite escura sobre o mato, com a sua tampinha em mãos. A tampinha servia para ele cortar coisas. Ela era extremamente afiada.
Ele saiu para a floresta dizendo: eu me vingarei daquele tolo que tirou meu sucesso e tudo que eu tinha. O maldito prato de salada frita. E ele saiu. Foi em busca da salada frita. E no meio das adversidades do caminho, ele encontrou um parceiro de equipe. O vinagre de maçã branca. Oh, meu Deus. Agora o prato de salada está em apuros. Depois que eles dois se uniram em busca da derrota e exterminação do prato de salada, eles não pararam mais, tá ligado? Eles destruíram o prato de salada frita, como também todos os outros pratos do mundo. Eles trouxeram o veganismo ao planeta. Sim, essa é a história de como surgiu o veganismo. Nossa, desculpa. Essa história foi muito longe de qualquer imaginação minha que eu esperava sobre. Me surpreendeu um pouco. Não tô tirando sarro de veganos de maneira nenhuma. Deixar claro isso. Acho extremamente pensador a ideia de não comer animais. Tá ligado? Eu pensaria nessa ideia. Então eu aplaudo vocês por fazerem essa ideia acontecer, não comerem carne. Obrigado, veganos. Foi somente humor. Tá. A próxima história começará. E eu não vou mais pegar coisa que tá na minha frente, tá ligado? Eu peguei o maçã, o vinagre, tudo que tava na minha frente, tá ligado? Pra contar a história. Eu sei, dificulta um pouco. Ó, sem pegar as coisas da frente, eu vou ter que pensar numa história um pouco melhor do que o normal. Ou vocês estão com saudade da minha live, assim? Não, né? História de terror eu acho que tá mais legal pra esse tema. Oi, Iana. Tu. Ou eu. Não sei quem entrou na live. Eu já tava. Você entrou. Eu tô contando histórias. Não qualquer histórias. Histórias mega boladoster, zica, incrível blaster. Histórias boas pra caramba. MP3. Downloader. Já. Aqui. Oi. Foi mal. Era uma caixa de spam, tá ligado? Era pra ser isso. Porque a próxima história tem a ver com o vírus no computador. Tan, tan, tan. Sim, de novo. É uma história de terror. Então, segurem o coração pra não sair fora. Porque o vírus não é qualquer história que você esteja sequer preparado para escutar. O vírus de computador. Um jovem garoto de 17 anos, no auge da sua adolescência, chegou em casa, tirou sua roupa e foi tomar um banho. Depois do banho tomado, entrou em seu quarto e vestiu-se. Deitou em sua cama e pegou seu notebook para usar para fazer um trabalho de colégio. Nesse trabalho tinha que ser impresso em folhas 4x32. Não sei qual que são o tamanho de folhas. A4. Ao imprimir nessas folhas,
e entregar para o professor, ele receberia sua nota, que faria ele passar de ano. Sim, era final de ano. Ao pegar o notebook, ele começou a fazer o trabalho. O trabalho demandava capa, tudo que precisa para um trabalho. E nesse trabalho tinha um nome. O Marinheiro. Era dedicado ao livro O Marinheiro, esse trabalho. O Marinheiro em si era um livro de 42 páginas, em si considerado pequeno para a maioria dos leitores normais. Mas esse jovem não era um leitor normal. Ele lia livros raramente em seu computador. Carai, 300. Tô contando história de terror, feio. Pode crer. O hacker. Tá. Bah, eu não posso interromper minhas histórias no meio. Acabei de perceber isso. Porque infelizmente eu perco o fio da meada. O marinheiro, né? Tá comigo? Ó, ou eu vou contar outra história mais tenebrosa ainda. Tá. O livro O Marinheiro, com 43 páginas, não era um livro que o garoto estava disposto a ler. Ele abriu um site buscando resumo do O Marinheiro. Ele estava lendo os resumos até que se deparou com um link. Imprima agora seu resumo instantâneo do livro O Marinheiro. E ao tudo isso, calma aí. E ao ver esse link, ele não podia fazer nada além do que clicar. Tá, ele clicou. Tá faltando um pouco de humanidade nessas histórias, né? Eu acho que eu tenho que entrar mais um personagem. Mas vai ser histórias grandes. Vocês estão preparados para histórias tão grandes? Se vocês querem escutar histórias maiores em live, comenta aqui. Eu quero história maior, porque daí eu saberei. E parte 2. Ai, calma, gente, eu desprendi o foco, tá ligado? Eu vou voltar a uma live normal porque o foco foi desprendido e eu saí da minha atenção sobre histórias. Depois pode ter outras lives de histórias. Eu queria ver como é que seria o modelo, se eu gostaria de contar histórias. Eu gostei. Possivelmente haverá mais lives de histórias. E haverão muito mais se você dar like nesse vídeo, tá ligado? Porque eu vou ver, nossa, eles estão gostando muito de live e história. Eu vou contar mais história em lives. Se tivesse um livro, a parede desse tamanho. Entendeu? E também, já comentando, eu queria falar sobre o foco em si, tá ligado? Porque eu percebi que gamers tem tipo, nossa, eu vou ativar o modo sério e se concentra, tá ligado? Existe esse modo pra gamers extremamente fácil, o modo sério. Quem piscar primeiro perde. Olha aqui. Piscou. Eu não sei se tu piscou, eu não pisco nunca. Ai, eu pisquei, merda. É que eu esqueci
Gente, a live do Lúcio tá chegando ao seu fim. Então eu vou dizendo que pra você ficar por dentro de todas as lives, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal, né? Eu acho que para ativar o sininho você tem que estar inscrito. Mas faz os dois. Obrigado. E nenhuma das histórias são reais. Eu tenho que falar isso também. Não sei, talvez eu leve algum processo por não falar. Eu tô falando baixinho. Você que ainda tá agora, até que aí esse momento, eu sei que poucos ficam nos momentos de silêncio. Infelizmente nem todo mundo aprecia o silêncio que nem nós, que tá presente até agora. Então, pra você que tem a paz no peito e a tranquilidade na cabeça, muito obrigado por acompanhar a live até aqui. Eu vou estar encerrando